Mateus, capítulo 5, nós queremos ler o versículo 9 para dar seguimento aqui. É o que a gente tem falado do Sermão do Monte. Hoje a gente tem um pouco menos de tempo, mas queremos ler esse texto e meditarmos nessas palavras que trazem muito conforto e também confronto. Mateus 5, 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Novamente, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Amém. Gente, nós estamos aqui nessa série que nós intitulamos como Sermão do Monte mesmo, nesse anseio de refletir sobre as palavras de Jesus, de fato. Nós já colocamos aqui várias vezes, a gente vai continuar falando isso, né? Muitas vezes a gente é tido como pessoas que falam muito sobre a mesma coisa, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam sempre meio confusas, né? Por que vocês sempre estão falando a mesma coisa? Assim, primeiro porque a Bíblia me parece ter uma mensagem só, e segundo porque nós precisamos inculcar, né? Estabelecer algo na nossa mente e meditar nas Escrituras e fazer com que o negócio entre na nossa mente, flua no nosso coração e por aí vai. É por isso que nós não estamos com pressa de seguir com o Sermão do Monte, porque nós consideramos o Sermão do Monte as palavras de maior intensidade de Jesus organizadas. E se Jesus, nos seus 3 anos ou 3 anos e meio de ministério, parou nesse monte e dentro de várias figuras que nós fizemos aqui, ele lançou essas palavras, ele falou sobre isso que nós estamos falando aqui, nós não precisamos ter pressa no avanço disso aqui. Porque, primeiro que talvez Jesus não falou isso de uma vez só para deixar mais em crise, né? Segundo, porque o que está escrito em Lucas é diferente do que está escrito em Mateus. Então a gente tem que ter pelo menos a sensibilidade de perceber que talvez o Sermão do Monte não foi apenas um único anúncio, e sim uma compilação de todos os anúncios de Jesus. Então é muito maduro a gente ler achando que Jesus sentou e falou exatamente o que está escrito aqui. Não, primeiro que Jesus falava em aramaico, e o texto está em grego, então já há uma distância de tradução. O que nós queremos aqui é perceber o que talvez seja o resumo dos ensinos de Jesus, e é por isso que a gente não tem pressa. A gente falou aqui, já se eu não me engano, a 8ª, uma 9ª pregação desse texto, e nós nos deparamos aqui com coisas assim. Nós falamos sobre os humildes, falamos sobre os que choram, os sensíveis, os mansos, os que têm fome e sede de justiça com a Flávia, os mansos foi o Berga. Depois eu falei sobre os misericordiosos, o Arthur semana passada sobre os limpos de coração, e nós chegamos aqui nessa questão dos pacificadores, né? O que seriam os pacificadores? São os agentes de paz, né? Aqueles que promovem paz. Então Jesus está dizendo assim: são felizes os que promovem a paz, porque os que promovem paz são e serão chamados filhos de Deus. Chamados de filhos de Deus quando? Chamados de filhos de Deus por quem? Então, os que são felizes promovem paz e serão reconhecidos como filhos de Deus. Talvez essa seja a melhor tradução. Aqueles que são promotores de paz serão conhecidos pelos outros como filhos de Deus. Então, alguém promovendo paz, falarão sobre ele, filhos de Deus, porque Deus é o Deus de paz. A gente vai perceber isso aqui ao longo dessa exposição. Então, em primeiro lugar, nós queremos afirmar aqui, que não é uma novidade, mas que apesar de tanta informação, me parece que o mundo tem crescido em guerras. E aí, porque as guerras sofisticaram, né? Antes as guerras eram de matança, hoje são guerras de mente. Então nada melhor do que vencer uma discussão. É melhor do que matar alguém, dá mais prazer. A nossa geração é o tipo de gente que não está preocupada se depois de uma discussão
aquela pessoa com quem está se discutindo, se debatendo, continuará ou não na relação. A gente perde um amigo, mas não perde a discussão. Então as guerras de hoje são guerras de mente. E pior do que guerras de mente, são guerras de mente virtual. São guerras de mente de quem não tem mais coragem de sentar na frente das pessoas e no tete a tete, no cara a cara, no olho a olho, dizer as mesmas palavras que falaram na internet. Então são guerras de mente descompromissadas com a relação e virtuais. É uma promiscuidade dos pensamentos na era virtual. Então um distanciamento relativo das ideias. Interessante. Mas mais do que guerras da mente, nós vemos ainda no Brasil guerra de território, guerras de território. No Brasil, que é tão grande, uma das brigas mais intensas hoje são guerras de território. São pessoas reivindicando o que talvez seria uma reforma agrária, uma coisa assim nesse sentido, uma distribuição de novo de terras, porque há tanta gente com muito, ou tanta gente com pouco, e há pouca gente com muito, não sei. Nós vemos guerra hoje de tráfico. Então não é só no Rio de Janeiro, aqui no interior de São Paulo, tem cidades tomadas pelo tráfico. Eu lá em São José do Rio Preto, cidade desse tamanho, não é tão pequena, mas perto daqui é pequeno, temos bairros lá que não se tem acesso. E só entra lá, tem portaria no bairro, mas a portaria é tomada pelos traficantes. Então tem guerra. Quando o Rio de Janeiro entra em guerra, um morro com o outro, ninguém passa na linha amarela, ninguém passa em lugar nenhum. Então você vê que o ser humano está nesse conflito de guerra. E é interessante o relato de um angolano, que no livro que eu li não falava o nome dele, mas olha o que ele fala: aqui na Angola, as metralhadoras estão exaustas da guerra que os homens estão fazendo. Olha que coisa profunda, quase poética, né? As metralhadoras estão cansadas do tanto de guerra que os homens estão fazendo. Então a matéria cansou, mas o ser humano não cansa de matar e de sempre destruir. É interessante esses ambientes, né? Nós vamos evoluindo as nossas guerras e as guerras vão entrando dentro da nossa casa. A Dani falou que quarta-feira, isso é verídico, tem números que comprovam isso. Hoje no Brasil, pelo menos 1 a cada 3 casamentos acabam antes do 5º ano. Então nós estamos vivenciando guerras em casa. Nós vivenciamos guerra na nossa casa em relação aos nossos filhos. Há pais que jogam seus filhos contra o seu cônjuge, porque já sabem que um dia vão terminar a relação e torcem para que o filho prefira ele. Então, nós estamos no ambiente virtual, mas as guerras estão invadindo as relações mais íntimas. Perceba, nas últimas eleições, quantas famílias se dissolveram por uma simples questão, não simples de simplória, mas por uma questão de duas linhas. Uma, Haddad, Bolsonaro. Haddad, a questão do Lula, Haddad, aquela coisa, e o Bolsonaro. Isso dividiu ao ponto. Eu estava num grupo, minha família não dividiu porque, sei lá, ninguém estava da outra parte, nem quis falar nada, talvez foram mais inteligentes. Mas eu recebi muitos prints de pais saindo de grupos assim e deixando palavras assim, pesadas, por uma questão política. Então a gente não tem que conversar politicamente? É óbvio que a gente tem. A gente não pode entrar em debates, é óbvio que a gente pode. Agora nunca um clima de guerra de uma coisa que é a opinião. Por mais que seja elaborada, as ideias são opiniões. Não há um senso comum sobre uma coisa. São opiniões. Sempre vai ter lá 5%, 10%, 20% que não concorda com você. E aí você vai ter que fazer algumas opções. Quando você pensa em guerra, e a gente viveu isso assim nesse ano, mais do que família, muitas amizades antigas foram desfeitas. Você vai pensar no tempo de Jesus e você percebe assim: há um ambiente de guerra nos dias de Jesus, só que de uma guerra mais ou menos de uma mão só, é um massacre, não é uma guerra, né?
E é interessante que a gente já colocou aqui o contexto de Roma. Se você não tem vindo na Doca, é importante que você revisite lá o YouTube, o Deezer, o Spotify, você ouvir as mensagens para você perceber. A Flávia falou disso, eu falei disso. Há um ambiente de guerra em Roma. Roma está conquistando todos os territórios, tipo War, só que não de brincadeira, e matando, e invadindo, e colocando fogo. Só que Roma fez isso em nome da paz. Uma coisa que nós esquecemos de falar aqui, faz muito sentido, talvez nas aulas de história vocês já tenham ouvido isso. Roma invadia a cidade porque eles queriam promover a Pax Romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana é: se você não discordar do império, o império te dará condições mínimas de vida. Mas se você se levantar contra o império, você será queimado, você será enforcado, você será mutilado. Então, a paz que eles estavam promovendo era uma paz assim: eu estou dando uma paz. Se vocês não discordarem, vocês vão ter o que comer. Mas se vocês discordarem, vocês vão ter que comer, literalmente, como a gente fala, o pão que o diabo amassou. Então perceba que quando essa paz vai entrando nas cidades, há muita destruição, há muita miséria, há muita fome, e provavelmente os ouvintes de Jesus no monte, não os discípulos, mas as multidões que acompanhavam Jesus, são fruto dessa paz romana mentirosa, nociva, não sei, uma coisa muito estranha. E eles estão perambulando a terra, andando nos desertos, construindo suas barracas e ouvindo Jesus, tendo expectativas que Jesus restauraria o império, que Jesus fosse um bom rei. Então, os ouvintes de Jesus são ouvintes que estão sendo perturbados por Roma. E quando Jesus é levantado como uma nova possibilidade, as pessoas têm a ideia de que Jesus, então, transformaria a sociedade. Agora perceba, você começa a seguir alguém achando que ele vai transformar a sociedade. E uma das coisas que essa pessoa vai falar para você é que você tem que ser um pacificador. Não tem como derrotar Roma sendo pacificador. A única chance, aliás, o que derrotou Roma lá na frente não foi a paz, foi o confronto, foi a guerra. Então tudo que eles queriam ouvir de Jesus era tipo assim: peguem nas armas. Mas Jesus falava assim: traga suas roupas. Quem quer vir comigo, pega uma trouxa de roupa e vem. O Filho do Homem vai perambulando, ele vai peregrinando, ele não tem endereço físico, ele vai, ele sai, como a gente viu a figura do tabernáculo. Então você vai perceber que nesses ambientes de Roma, a última coisa que esses ouvintes queriam ouvir de Jesus é que eles tinham que ser pacificadores. Ou seja, o que seria o pacificador naquela época? Seria as pessoas que estão sofrendo no império, e mesmo assim elas não dariam o troco na mesma medida. Eles iriam receber a pancada do império, mas eles devolveriam uma paz que está entrando e está saindo, uma paz que excede todo entendimento. É por isso que pacificador vem depois de limpo de coração. Porque se você não for limpo de coração, você não tem como ser pacificador. Porque se você não for limpo de coração, você vira justiceiro e não pacificador. Porque se você não for limpo de coração, você quer dar a mesma medida. Talvez nem fazer pior, mas pelo menos igual. E Jesus está falando assim: não. Então preste atenção, aonde nós estamos aqui como sociedade, e você vai falar para mim se o Império Romano ainda não está nas mentes de alguns governadores que nós temos, pelo menos no mundo. Como por exemplo, há ainda uma grande discussão nos Estados Unidos, levantada pelo Trump, e esse cara vai lá e vai dizer que há uma solução, há uma grande solução para você acabar com o problema de migração nas fronteiras mexicanas. Porque não é só mexicano que entra, tudo que é latino entra por ali, e não é barato não.
pelos coiotes, aquele procedimento que dura meses, não sei se você sabia, dura meses para atravessar aquele deserto. E o Trump teve uma grande ideia, né? Depois da queda do muro de Berlim, nós construímos um outro muro, que custa aproximadamente, sabe quanto? 5 bilhões de dólares. Isso resolveria o México, resolveria os latinos, entendeu? Isso foi para o parlamento, isso é dividido, é opinião. Talvez tenham pessoas aqui que sejam favoráveis a isso. Mas acaba com o negócio, mas gera outros negócios. E não gera uma consciência. Você vai perceber que hoje é dia 31, olha como que Deus prepara as coisas. Hoje é dia 31/3, que em 1964 foi dada a largada no dia 31/3, porque nós chamamos de ditadura militar, e que durou apenas 21 anos de censura, de violência, de opressão, de morte, de medo. E o nosso incrível presidente vai dizer na semana passada que não houve ditadura, e que por isso hoje as tropas militares, tudo que tem a ver com os militares do Brasil, deveriam comemorar, deveriam tocar trombetas, deveriam achar bom. Depois se arrependeu, lógico, na pressão, mas ele vem falando isso já faz mais de 30 anos, que não houve, o que houve então? Até hoje tem gente achando que os países estão viajando e um dia vão voltar. A nossa poesia teve que mudar, os nossos maiores teólogos tiveram que ir embora, os nossos cantores fugiram e voltaram só depois porque não houve, é brincadeira, não houve. Então você vai viver um ambiente hoje que me parece muito com a Pax Romana. A ditadura me parece demais com a Pax Romana. Então, se vocês se sujeitarem ao governo militar, há várias falácias. A escola melhora, a saúde melhora, a sociedade melhora como? Pá, com a trombeta, tendo todo mundo entrar. Melhora sem ninguém ter opinião. E quem for divergente, leva chumbo. Então é uma Roma sofisticada, numa mentalidade escrava brasileira. Você vai perceber que hoje assim, a gente vai vivendo uns ambientes estranhos, porque até os ambientes sociais, as discussões sociais, são discussões desequilibradas. Então, aqueles que estão falando em nome da paz também matam. Eu lembro uma vez que a gente trouxe um cara aqui para pregar, e um menino fez uma crítica lá na internet pra gente, e foi engraçado, foi muito engraçado. Ele comentou no meu post do culto que ia ter aqui. Aí eu falei assim: você vai? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Porque eu sou preto e pobre. Eu falei: tá bom, e o que tem? Não, e é capaz desse preletor me matar, por causa de um amigo meu que veio pregar aqui. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim para ele: do jeito que você está falando, eu tenho a impressão que é você que mataria ele, porque os discursos estão inflamados. Então, quando você vê os movimentos sociais, parece que está todo mundo na avenida esperando alguém gritar guerra, e que se alguém tiver coragem de falar guerra, cai tudo. Então não há mais um espírito que Jesus está trazendo para nós aqui, como aqueles que são os agentes de paz. Os agentes de paz. Então nós tivemos aqui ontem a questão do racismo, depois eu vou falar um pouco mais, mas é capaz de a gente ir para um movimento do outro lado total, um extremo. Então a gente pega os negros, agora eles matam os brancos, aí
200 anos a gente vai ter que trabalhar o racismo ao contrário do que é hoje. Então, parece que até os movimentos femininos, eles têm que ir lá para o outro lado para desvalorizar o homem para conseguir valorizar a mulher, e já não fez sentido, porque aí inverteu. Então, se ele não partir do pressuposto que é ser humano, e todo ser humano, negro, mulher, homem, branco, precisa de dignidade, e que no momento histórico, as mulheres e os negros, e a mulher negra pior ainda, como a gente colocou aqui, eles estão em desvantagem, e a gente tem que buscar uma igualdade. E não ir para o outro lado da balança, porque senão a gente se tornou um tirano da outra parte. Porque Jesus aqui, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele está diante de uma multidão, que eu imagino que seja pelo menos aí de umas 5.000 pessoas, e ele começa a ensinar sobre a pacificação. Aí você vai lá no Rio de Janeiro e vê as unidades de pacificação. É unidade de guerra. Estão preparados para a guerra, mas chamam UPP. Então, até a palavra pacificação tem perdido o sentido aqui nos nossos dias, porque uma das coisas que Jesus diz nesse alimento de ódio, a sensação que eu tenho é que a gente está sobre uma fogueira acesa e que já está quente. E que cada um, ao invés de chegar perto daquela fogueira, trazer um pouco mais de clareza, joga mais 1 litro de gasolina. Está tudo muito inflamado, as discussões são quentes. E olha o que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 16, versículo 33 e 34. Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ponto. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus diz: eu tenho vos falado dessas dificuldades para que vocês encontrem paz em quem? Em mim, na pessoa de Cristo. E tendo encontrado paz em mim, vocês estarão dispostos e prontos para passar todos os ambientes de aflição. E mesmo passando por ambientes de aflição, ter um bom ânimo, porque eles venceram o mundo em Cristo. Então Jesus não está promovendo qualquer outro tipo de paz que não seja na sua pessoa. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 27. Jesus diz assim: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus está literalmente dizendo: a minha paz vos dou, e eu não dou como Roma dá. Ele está usando as mesmas expressões. Jesus está dizendo assim: vocês estão ouvindo falar sobre a paz romana, mas a minha paz eu vos dou, e a minha paz não tem nenhuma semelhança com a paz que a Roma está prometendo, porque a Roma está prometendo um tipo de paz que emudece, que ensurdece, que desfalece, e eu estou prometendo um tipo de paz que é capaz de ficar mudo, surdo, cego e inválido, e mesmo assim consciente sobre a paz que eu tenho nos dado. Então é muito interessante o que Jesus está dizendo. Paulo, ele vai escrever uma das coisas mais sensíveis a respeito disso, até mais do que o próprio Jesus. Ele vai talvez evoluir esse entendimento, e ele vai dizer lá em Efésios capítulo 2, eu acho que vale a pena você abrir aí sua Bíblia. Abre aí Efésios capítulo 2, versículo 13 até o 22, Paulo vai dizer que Jesus, ele vem no seu ministério evangelizando a paz e derrubando os muros de separação. Olha que engraçado. Aí, no capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim: mas agora em Cristo, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha só, porque Ele é a nossa paz, Ele, Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derribado as paredes da separação que estavam no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz. Continua. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que
estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Isso está falando do judeu e gentil. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, presta atenção, olha isso aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então preste atenção, Paulo está dizendo assim: Jesus trabalhou na sua vida pregando essa mesma paz que ele está falando que ele é, e fazendo com que os muros de separação caíssem, e que as pessoas entendessem que todos os homens, todas as mulheres são filhos de Deus. Então, para nós isso aqui já é estranho. Agora, para um judeu seria muito mais estranho. O racismo, vamos colocar assim, entre um judeu e um gentil é maior do que hoje entre um negro e um branco. Era mais inflamado esse discurso aqui. E Jesus está dizendo assim: vocês têm que trabalhar no Espírito, o Espírito da reconciliação. Porque vocês estavam separados pelas razões humanas, mas agora, pelas razões do Espírito, devem se reconciliar. Devem apaziguar as relações, devem aproximar. E uma mesma congregação agora estaria sentado do lado o gentil, o judeu, o escravo, o livre, o senhor. Me perguntaram quando eu comecei a igreja aqui, junto com os amigos, qual que é o seu sonho? Meu sonho, eu tenho um sonho, meu sonho é que a igreja promova encontros. Eu falo, mas como assim? Não promove encontros? Nem sempre. Vai lá, encontra, mas não se encontra. Aí me fala, então explica. Eu falei, tá bom, eu explico. Meu sonho é que os pobres sentem com os ricos, os negros com os brancos, e que todos sejam irmãos. E que os pobres sentem do lado do rico, sem achar que o rico deve alguma coisa para ele, e que o rico sente do lado do pobre, sem achar que o pobre deve alguma coisa para ele. Que pelo simples fato de a gente ser da mesma família, as nossas relações sejam ajustadas e reconciliadas e livres de qualquer tipo de comércio. Aí por que você sonha isso? Porque esse é o sonho de Deus. Reconciliar as diferenças humanas, pacificar, aproximar. É interessante que quando Jesus veio ao mundo, eu não sei se você lembra, mas a profecia a respeito de Jesus, falada em Isaías, é que Jesus seria o príncipe da paz. O que significa ser o príncipe da paz? Se a demonstração da paz para que o império, o seu governo, as pessoas que estão sob a sua tutela, sejam com ele agentes da paz. É muito interessante que quando Jesus anda pelo caminho, ele que é o príncipe da paz, você vai perceber que quando Jesus nasceu, agora você vai perceber, né? Os anjos vieram e falaram com os magos, né? Lá em Mateus. E olha o que eles falam para os magos em uma canção: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a que ele quer bem. Então esse menino de Belém, lá no berço, é o príncipe da paz. E ele vai reconciliar na sua pessoa todas as não conciliações humanas. Ele vai ter condições, o menino de Belém vai ter condições de aproximar o que foi distanciado em todas as nações. Esse menino aqui, ele vai fazer coisas que todo mundo vai achar estranha, como por exemplo, acolher a mulher pecadora, que o Léo pregou aqui na quarta-feira, aliás, um excelente sermão, vale a pena você assistir depois.
Quando a mulher se aproxima de Jesus, aquela que é chamada de pecadora, senta lá no chão, começa a chorar, desenrola os cabelos, perfume nos pés de Jesus, tudo aquelas expressões, você vai perceber que no fim, o que Jesus fala para ela? Vai em paz, liberta, vai em paz. Quando aquela mulher lá Jesus está indo para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, tendo sofrido 12 anos, gastado tudo e não achado a cura para a sua doença, ela toca em Jesus, ela fica curada, presta atenção, ela fica curada, e mesmo assim ela não tem paz, porque Jesus para, a multidão para, Jairo para, ela fica tremendo, obviamente, né? Estava acostumada com repressão. O que ela vai pensar? Ele vai me repreender, mais uma vez eu serei exposta, e Jesus traz a mulher e fala o que para ela? A tua fé te salvou, vai em paz, libera. É o shalom do Antigo Testamento. Agora em Jesus essa paz aqui que excede todo entendimento. É interessante, quando Jesus morre, não sei se vocês lembram disso, Jesus morre e ressuscita, os discípulos vão para casa com medo dos judeus, se trancam, alguém até falou desse aqui também na quarta, se trancam e ficam lá com medo dos judeus. Jesus entra pelo meio da porta, não sei como, ele entra, e a primeira palavra que Jesus fala é: paz seja convosco, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Paz. Então, se tem alguém que entende desse movimento de paz, é Jesus. E quando Jesus pensa na igreja, eu tenho certeza que Jesus pensa na gente como o quê? Como aqueles que são agentes de paz. Então, esses homens e essas mulheres aqui, chamadas de pacificadores, recebem sobre si uma promessa, talvez a mais incrível, que só agora Jesus vai dizer, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vou te falar uma coisa. O que demonstra às pessoas que nós somos filhos de Deus num mundo secularizado, é que nós, os filhos de Deus, temos condições de quebrar os muros e construir pontes. Então só nós temos condição de chegar num ambiente de guerra e fazer com que as pessoas que estão em guerra sejam pacificadas. Só nós temos que sair por aí gritando a todo e qualquer lugar, onde as pessoas querem cada vez mais construir muros e cada vez muros mais altos. Você não tem noção do muro que vai ser esse muro lá entre os Estados Unidos e o México. Se eles vão construir um negócio que é possível de passar. E mesmo em cima do muro, deve ter lá umas metralhadoras, os arames, os cachorros. Porque é uma mente secularizada, é uma mente doentia, que promove cada vez mais a separação. E Jesus está dizendo assim: haverá na terra homens e mulheres que irão pacificar, que irão conversar com os inflamados, irão aproximar os líderes dos movimentos inflamados, irão dialogar com os inflamados, irão trazer os inflamados, para que em nós, os filhos de Deus, não haja tanta discórdia e sim a aproximação. Uma das coisas mais legais, tendo para o fim, uma das coisas mais legais que eu já vi o Ministério Sal da Terra fazer, talvez para você não tenha sentido nenhum, mas nós fizemos um evento lá em Goiânia com os líderes de torcida do estado de Goiás. Levamos os caras para dentro da igreja, todos chegaram uniformizados, tambor, e lá, Goiás não tem time. Não tem time para quem está aqui. Vai lá ver um Goiás em Vila Nova lá. Você vê, é morte, os caras são malucos pelo clube. Colocamos esses caras todos na mesma sala
Aí, obviamente, sentaram os guruzinhos, dava para ver separação entre... E fizemos uma pergunta para eles: como nós vamos acabar com a violência nos estádios? O que vocês vão fazer para que os nossos filhos possam ir assistir um jogo de futebol? E pasme, foi a primeira vez que esses caras sentaram numa roda. É isso. Somos agentes de paz, somos aproximadores. Eu quero terminar contando o que aconteceu aqui ontem. Muito triste para quem não veio, cara. Um momento sublime, assim, sensação de céu que a gente viveu aqui ontem. Sério, sério. Negócio assim, espiritual ao máximo, né? Ao máximo. O maior nível de espiritualidade foi um negócio daqui ontem. Então a gente teve aqui dois irmãos que compartilharam. Ela falou um pouco mais do contexto histórico, foi brilhante. Ele falou um pouco mais do contexto vivencial, das ONGs e tudo mais, do movimento negro. E uma das perguntas foi bem legal. No finalzinho alguém perguntou como é que a gente faz para que o racismo deixe de ser uma realidade, apesar de a gente ter assinado um tratado lá, 13 de maio de 1888, a gente ainda vê, nós não vemos vestígios do racismo. Vestígios vai demorar uns 200 anos. Nós vemos o racismo em si. E foi interessante que ele falou, né? Ele falou assim: a gente está aqui nesse bairro, não sei se você sabe que é um bairro de rico. Jardins aqui é bairro de rico. Ele falou assim: se eu sair nessa rua aqui e andar por aqui, é bem possível que eu seja parado por polícia, porque há um preto, negro, né? Eles se chamam de preto, mas ele falou que o certo mesmo ontem aqui é falar os negros, né? Há um negro andando numa comunidade de ricos, e ele não pode circular por ali. E sabe o que foi mais legal? A cidade que eles tiveram de falar lá nos Estados Unidos, o progresso histórico, né? Inventaram bairros de negros e bairros de brancos. Não sei se você já foi, é uma realidade até hoje lá. O ambiente muda, é um negócio estranho, né? Mas aí recebi algumas mensagens ontem à noite de alguns amigos que não vieram aqui pelos stories. Ontem foi um dia que muita gente aqui ficou fazendo stories, achei isso muito legal. E uma das pessoas que me mandou mensagem falou assim para mim: eu nunca tinha visto uma igreja evangélica promover um encontro a respeito do racismo. Eu falei assim: eu também não. Eu nunca tinha visto. Não sei se você já viu, eu nunca vi. Eu nunca vi uma igreja fazer uma programação só para isso. Eu falei assim: você quer que eu piore a situação? Ele falou assim: pior. Eu falei assim: então, eu nunca vi uma igreja fazer nada sobre o racismo, muito menos uma igreja de branco. Porque os movimentos negros acontecem aonde? No meio dos negros. Mas enquanto os brancos não se levantarem nesse movimento, não haverá associação. Não haverá conexão. Não haverá reconciliação. A gente precisa evoluir o caráter dos nossos movimentos. Enquanto os homens não se sensibilizarem pela causa das mulheres, o movimento vai continuar sendo gritos e não causar transformação. As mulheres têm que gritar, sim, mas o problema das mulheres quem que é? São os homens. 100% dos estupros são cometidos pelos homens. Quem é que tem que mudar a mente? Se nós não conseguirmos aproximar, reconciliar os dois extremos, não haverá transformação. E Jesus está dizendo assim: reconciliem, sejam agentes de paz, porque se vocês trabalharem como agentes de paz, vocês serão reconhecidos como filhos de Deus. Então termino aqui com o que aconteceu aqui ontem, pedi para deixar aqui. Não, deixa um negócio aí. Todo mundo aqui, tem aqui a Maju, que agora dia 14 de fevereiro desse ano, foi intitulada a primeira negra a conduzir um jornal nacional. Aí ficou uma briga. Agora é Maria. Ela é a primeira negra oficial a conduzir o jornal nacional, é ela. As outras tiveram participações, não foi oficial.
Mas os discursos estão tão inflamados que, em vez das pessoas se alegrarem com isso, uma mulher negra apresentando como uma âncora do maior jornal do nosso país, eles ficam tentando, porque uma vez pegaram a foto da Glória Maria lá em 80, não sei quando, para tentar provar que não é, meu Deus, é! E é para ser comemorado mesmo, é avanço social. É bom que seja assim, mas a tristeza é que o meu Facebook só tem crente. E os crentes são talvez a repressão do Brasil, né? A igreja que fez muitas coisas que a gente está vivenciando aqui, e a gente vive essa confusão. Então eu pedi para deixar aqui todas as fotos desses homens e mulheres, que não sei quem fez, acho que foi a Dani, mas alguém, Lázaro Ramos, cara, gente muito boa aqui, artistas, cantores, crianças que eu não sei se são famosos ou não, mas assim, para a gente tentar entender que março acabou hoje, é um mês que o Brasil inteiro deveria estar falando sobre racismo. Qual foi o jornal que você assistiu que falou sobre isso? Qual foi a igreja que falou sobre isso? Qual foi a escola que falou sobre isso? E pior do que isso, a gente descobriu hoje aqui que há uma militância forte, não deixando com que matérias que expliquem os movimentos negros sejam implementadas nos currículos das nossas escolas. Então os nossos filhos brancos vão continuar odiando os negros. E nós não vamos quebrar essa corrente nunca. Porque está no coração, está no cérebro. Então, em nome de Jesus, o que eu queria falar hoje aqui é que a família de Deus é estranha. E que se você não se converter hoje, ou você vai ter uma surpresa no céu, ou você vai ter uma surpresa no inferno. Porque você vai chegar lá no céu, vai sentar do lado de uma pessoa que não deveria estar lá. E ela vai olhar para você e falar assim: eu tive a mesma impressão. É o encontro daqueles que não deveriam estar lá, mas que pela graça foram redimidas pelo Filho. Então preste atenção, em nome de Jesus, preste atenção. Os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus foi pacificador. Então o primeiro filho foi para que todos os outros filhos pudessem ser. Então não jogue gasolina no inflamado. Reconcilie as pessoas em nome de Jesus. Eu quero orar. Porque assim, vamos falar sério, cara. Está difícil para nós, hein? Está difícil. Você não pode falar mais nada. Você não pode postar mais nada. Você não pode expressar sua opinião. Há um grupo de pessoas que vão estar sempre. Tem umas pessoas que eu acho que eles fizeram um contrato com o Facebook. Eles devem pagar por mês para receber mais atualizações mais rápido do que as outras. Porque se você escrever hoje joguei futebol, a pessoa fala, por que não vôlei? Machista, jogo de homem. Pô, mas eu só fui jogar, cara, só quis falar. Não pode mais. Então você sabe o que está acontecendo com profetas da nossa geração? Eles estão se calando. Porque dá preguiça de ter que explicar. Então quantas vezes eu já não escrevi, gravei, ia postar, aí eu falei assim, já sei. Eu já sei das respostas, né? Eu falei assim, não vou explicar. E por causa disso a gente está perdendo a oportunidade de pacificar. Se a gente fosse esperar o sim de todo mundo para fazer isso aqui ontem, isso aqui não teria acontecido. E o que foi mais interessante foi eles falando isso para a gente. Eles mandaram mensagens tão grandes que eu não consegui nem ler. Os dois palestrantes aqui de ontem. Agradecendo, promoveram já, né, pastor. Foi uma... Carlos, esse é o pastor Carlos. É que não dá, né? O nome não dá, né? Chato, né? Promoveram ele a pastor, mas a coisa que mais ficou de bacana aqui foi nós começamos um diálogo. E por causa disso, um amigo meu, que é o Bibo, que veio aqui semana, sei lá, 2 semanas atrás, que tem o maior podcast evangélico com conteúdo cristão no Brasil, 150 mil downloads por mês, me ligou, já estamos aqui em contato, vamos gravar possivelmente uma série sobre racismo. Então preste atenção, faça o negócio, promova ali, que talvez Jesus faça,
Entendeu? São fagulhas que são colocadas e que são acendidas pelo Espírito e vai para onde Ele quer. Agora você imagina 150 mil pessoas escutando o negócio que a gente começou aqui. É isso. Jesus nunca precisou de multidão. Então, em nome de Jesus, se você promover a paz entre os seus vizinhos, pessoas serão transformadas. Amém. Entre as escolas, entre qualquer coisa. Estou meio coisado aqui. Então, sim. Em nome de Jesus, vamos orar então. Porque assim, eu queria exortar a sua vida, a minha vida. Nós sermos reconciliadores, filhos de Deus. Chega de separação, chega de muros. Trabalhar junto para construir essas pontes em nome de Jesus. Pai, nós adoramos o Senhor, reconhecemos a Tua grandeza na nossa vida. Nós éramos como estranhos, mas por causa do Teu Filho em amor, o Senhor nos aproximou. O Senhor nos resgatou. O Senhor quebrou o muro. Literalmente, o Senhor rasgou o véu. Não há mais separação entre nós e o Santo dos Santos. A Tua beleza está agora livre, está acessível a todos nós. E nós queremos ver o Senhor. E como pessoas que veem o Senhor na Tua beleza, queremos ser reconhecidos pelos Teus filhos, porque promovem a paz, são pacificadores, andam por aí pacificando, não jogam lenha, não colocam gasolina, mas pacificam em nome de Jesus. Que nessa semana, em nome de Jesus, que nessa semana nenhum de nós participemos de assuntos que promovem a distância entre pessoas. Que a gente não se envolva em fofocas no nosso trabalho, na nossa faculdade, que distanciam pessoas. Que a gente aproxime a nossa família brigada, aproxime os nossos vizinhos brigados, aproxime essa discussão toda que nós temos vivido no Brasil, de terra, de mulheres, do racismo, movimento LGBT, que haja aproximação em nome de Jesus. E que nós sejamos como o Senhor, um agente de paz, porque o Senhor é a paz, e uma paz que excede todo o entendimento. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.